Olá, meus caros amantes da sétima arte, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Pedro Fontes e vocês estão no Horário Cinema. Chegou o novo filme do cineasta que passou de Hitchcock da sua geração para se tornar um dos maiores alvos de chacota por grande parte dos cinéfilos. Peço desculpas pela minha sumida, eu sei que ainda tenho outros filmes para poder fazer a crítica, eu ainda estou tentando me organizar direitinho, mas vai dar tudo certo. Confiança. Então chega de enrolação, fica por dentro, que é só me acompanhar. Uma família vai passar as férias em um resort onde descobrem a existência de uma praia isolada. Ao chegarem lá, decidem relaxar por algumas horas até que começam a notar que estão envelhecendo de forma absurdamente rápida, então terão que dar um jeito de sair dali antes que seja tarde. Vamos lá, o que a gente pode esperar de um filme do cineasta mais oscilante da história do cinema, M. Night Shyamalan? Um terror psicológico muito bem construído, intercalado com uma excelente manipulação do suspense e ainda tendo alguns elementos fantasiosos no meio, criando assim uma obra autoral muito difícil de se ver nos dias de hoje. Enquanto outras possuem uma premissa curiosa, instigante, mas com uma execução tão deplorável que o suspense que antes nos prendia acaba se desvaindo com um conjunto de más decisões por parte dos realizadores. Sem falar da insistência do diretor em criar um plot twist até onde não precisava. Inclusive, algumas boas obras dele perderam o rumo justamente por causa disso. Enquanto outras podem ser resumidas a uma privada após ter passado pelas mãos, ou melhor, pelo orifício do Tebet e Debi Lloyd. Resumindo, uma enorme bosta. Pedro, fala logo sobre o filme. Poxa, mas tu ainda quer mais do que eu já falei? Old define a nova fase da carreira do cineasta. De mal a pior, infelizmente. Começando pelos acertos. Ainda que a história demore para avançar, o primeiro ato é funcional na hora de instaurar a problemática em questão de forma surpreendentemente impactante. O clima tava lá, maravilhoso, alegre, todo mundo se divertindo e de repente, de forma alarmante, crua e direta, a premissa é instaurada. E o que ia dando lugar ao calmo vai dando lugar ao estranho, que vai dando lugar ao horror. E é admirável a coragem dos realizadores em terem se aproveitado de uma locação bonita, com uma fotografia ensolarada, que geralmente é usada para indicar uma atmosfera mais descontraída, só que o gênero em questão tem como objetivo aterrorizar o público. Me lembrou muito Midsommar nesse quesito, pelo menos no primeiro ato. Porque quando o segundo ato começa, o terror vai dando lugar à indiferença, que vai dando lugar à antipatia, que vai dando lugar à raiva. Não sei se foi fruto de desatenção, preguiça ou burrice mesmo do diretor para não ter se dado conta do caminho que o seu filme estava tomando. Primeiro, como é que você me explica o tempo naquele local passar tão depressa a ponto de fazer até mesmo feridas cicatrizarem sozinhas em um milésimo de segundo, mas os personagens não morrerem de outras formas que seria a lógica de ficarem naquele local por um período tão grande de tempo, como fome, sede, cansaço. Pesquisas mostram que o ser humano só consegue ficar de 3 a 7 dias sem água e de 1 a 2 meses sem comida, sendo que 1 hora naquele local já equivale a bem mais do que isso. Shyamalan, você acha que a gente é otário, parceiro? Eu sempre defendi a ideia de que ele pode sim escrever os seus roteiros devido à criatividade e ao conhecimento exacerbado na condução do gênero suspense/terror. Não é que ele não saiba colocar os personagens em situações angustiantes. O problema é quando ele se perde nas ideias e vai tocando o terror pelo sentimento de vergonha alheia. Por isso eu acho que ele poderia ao menos ter um roteirista profissional ajudando a se manter na linha. Porque se depender do Shyamalan, aí a curva vai ultrapassar a órbita da Terra. Gente, teve alguns momentos que foi impossível não segurar o riso. Como quando o personagem vai entrar nos rochedos que faz as pessoas desmaiarem e ele reage com umas caretas que parece que foram tiradas da novela do SBT. Ou quando um outro olha uma pessoa morta no chão e ele reage dessa forma. Oh shit. Beleza, você ainda nota o talento do cineasta em pequenas cenas isoladas, como a do penhasco e até mesmo a da caverna, onde uma utiliza a altura para provocar o espectador e a segunda utiliza a claustrofobia e o jogo de iluminação da cena intercalada com certo personagem se desconjuntando todo, que dá uma agonia. E outra, o filme ainda conseguiu o brilhante feito de fugir do clichê dos jumpscares, que pra quem não sabe são aqueles altos acordes da trilha. Me perdoem se eu estiver errado, mas eu não me lembro de um jumpscare o filme todo. Algo
alguns movimentos de câmera estilosos, muitos deles têm um propósito narrativo, muitos tracking shots, muitas tomadas aéreas para indicar o isolamento do local, muito daqueles zooms abruptos para gerar a sensação de urgência, o foco da cena passando por cada personagem por meio da câmera girando a 360 graus. São recursos peculiares em prol de uma narrativa tosca, mas melhor do que nada. E quando um certo personagem toma uma atitude que aparenta ser meio idiota, com uma cabeça-ilha por um caminho mais arriscado, você perdoa porque não tem como, eles estão lutando contra o tempo, que além de ser curto, vai consumindo cada vez mais e mais deles. Alguns inclusive perdem até mesmo a capacidade de raciocínio. Agora, o que não dá pra perdoar é no momento de desespero daqueles e ainda tem personagem perdendo tempo com tetinhas familiares e às vezes até mesmo parando pra descansar. Os malucos desistem da vida mais fácil do que estudante em época de vestibular. Fora que ainda tem personagem que começa a explicar um pouco sobre a sua história de vida. Assim, do nada. Talvez para tentar estabelecer alguma conexão com o público, mas não é assim, os diálogos precisam fluir de forma orgânica. A função que tiveram aqui foi só mesmo para frear a cama que já tava penando para avançar. Poxa, Malan, desculpa cara, mas eu não consegui dar a mínima para o que quer que tava acontecendo o seu filme todo. E gente, não dá para culpar os atores, mas sim um caminho que o roteiro e a direção deram para eles. Tá, com exceção do Aaron Pierre, que consegue ser tão expressivo quanto uma televisão desligada, o restante do elenco apresenta atuações convincentes e fazem o possível dentro daquilo que estavam limitados. Os personagens secundários estão lá cumprindo a função que lhes foram dadas. Alguns tentam acalmar a situação, mas não fazem muito além disso, outros agem feito babacas e tentam salvar a própria pele, sendo que trabalhar em equipe seria a maneira mais fácil de sair dali, e outros não fazem nada. Tem uma personagem mesmo que até agora eu tô tentando entender a função dela na cama, porque não tem. Os principais têm mais tempo em cena, mas isso também não é sinônimo de qualidade. O excelente Gael Garcia Bernal, que já teve atuações magníficas ao longo da carreira, faz um personagem qualquer coisa. Ele é um pai carinhoso que tá passando por um período ruim que quer proteger os filhos. Achou pouco? Lamento, essa é a única camada que a gente tem dele o filme todo. Dedicar uma parte do tempo para explorar mais da sua personalidade? Não, né? É muito difícil. O mesmo dá pra dizer da Vicky Krieps e salientando, a culpa não é da Chris, mas sim da direção que não soube extrair mais dela. Não é que ela não seja boa, ela até tenta dar um ar de preocupação sempre que possível, só que apenas preocupação numa enrascada daquelas e ainda com os filhos envolvidos. Ou a personagem é muito zen, ou Shyamalan que se esqueceu como é que ser humano funciona. O único que eu me sinto na obrigação de bater palmas é pro Alex Wolff. Esse camarada tem futuro na indústria. Desde Hereditário, eu já vi que ele tinha essa manha de saber aproveitar um personagem originalmente clichê. No caso, o do medroso. Aqui não é diferente, as expressões de medo que ele consegue criar não são apenas convincentes, são reais, críveis. Já que, por ser o nosso representante em tela, se o ator consegue confessar que o seu personagem realmente é alguém assustado, desesperado, aflito e desorientado, o normal seria a gente ficar junto. Seria se o roteiro soubesse aproveitá-lo melhor do que como um mero coadjuvante. O final é uma desgraça. Eu já esperava algo anticlimático vindo do Shyamalan, mas também não esperava tanto. É algo jogado de qualquer jeito e estraga aquilo que mantinha a nossa curiosidade no projeto, o medo do desconhecido. E sabe o que é pior? É um duplo plot twist. O segundo ainda conseguindo ser pior do que o primeiro, superou até mesmo o Viggo. Faltou desenvolvimento do suspense, faltou alimentação do mistério, faltou quebra de expectativa, faltou noção de ridículo ou de perda de tempo. Não, peraí. A tradução aqui no Brasil fica tempo? Ah, e o filme é perda de tempo. Oh meu Deus, eu sou tão engraçado. Murilo Couto, seus dias estão contados. Piadas à parte. A premissa original e a ambição do cineasta em dar cara ao projeto com sua marca tão característica é de fato elogiável, mas nada que faça milagre. O roteiro inacabado, a cama mergulhando em banho-maria por causa de desentendimentos fúteis, os personagens apáticos, a direção desatenta a falhas óbvias e o final idiota falaram mais alto e já fizeram o filme garantir uma vaga na lista dos piores de 2021. Está na hora de M. Night Shyamalan se aposentar. Nota 4.9. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, ative o sino para ficar alerta sobre os próximos vídeos, compartilhe com os amigos, as redes sociais ajuda demais o canal a crescer. Deixe na barra de comentários a opinião de vocês sobre o filme e se ainda não viu quais são as suas expectativas. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.